Seção 2ª. Dos servidores públicos. Artigo 41. A atividade permanente é exercida. Inciso 1º. Em qualquer dos poderes do município, na autarquia e na fundação pública, por servidor público, ocupante de cargo público, em caráter efetivo, ou em comissão, ou de função pública. Inciso 2º. Na empresa pública, na sociedade de economia mista, e nas demais entidades de direito privado sob o controle direto ou indireto do município, por empregado público, ocupante de emprego público ou função de confiança. Artigo 42. O cargo, o emprego e a função são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O prazo de validade de concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Artigo 43. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 44. O cargo em comissão e a função de confiança serão exercidos, no âmbito do Poder Executivo e da Câmara, por servidor ocupante de cargo de carreira técnica e profissional. Parágrafo 1º. Excluem-se da proibição do caput, o cargo em comissão de direção superior e o de assessoria, cujo provimento é livre, atendidos os requisitos da lei. Parágrafo 2º. Em entidade da administração indireta, pelo menos um cargo ou função de direção superior, será provido por servidor ou empregado de carreira da respectiva instituição. Artigo 45. A revisão geral da remuneração do servidor público, sem distinção de índices, far-se-á, sempre na mesma data. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observada, como limite máximo, a remuneração percebida, em espécie, a qualquer título, pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos no Poder Executivo. Parágrafo 3º. É vedada vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 5º. Os vencimentos do servidor público são irredutíveis, e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, e os preceitos estabelecidos nos artigos 150, 2º e 153, inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Artigo 46. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, se houver compatibilização de horários. Inciso 1º. A de 2 cargos de professor. Inciso 2º. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. A de 2 cargos privativos de médico.
Parágrafo único. A proibição de acumular se estende a emprego e função e abrange autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Artigo 47. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Artigo 48. Ao servidor em exercício de mandato eletivo se aplicam as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3º. Investido do mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, se não houver, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse. Artigo 49. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para provimento com portador de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 50. Os atos de improbidade administrativa importam suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, a indisponibilidade dos bens, e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 51. É vedado ao servidor desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança. Artigo 52. O município instituirá regime jurídico único e respectivos planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 53. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1º. Valorização e dignificação da função pública e do servidor público. Inciso 2º. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público. Inciso 3º. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Inciso 4º. Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento na carreira. Inciso 5º. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas, e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Artigo 54. Ao servidor público que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, são assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo, atendida a habilitação exigida. Artigo 55. Para provimento de cargo de natureza técnica, exige-se a respectiva habilitação profissional. Artigo 56. O município assegura ao servidor os direitos previstos no artigo 7º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 7º, inciso 8º, inciso 9º, inciso 12º, inciso 13º, inciso 15º, inciso 16º, inciso 17º, inciso 18º, inciso 19º, inciso 20º, 22 e inciso 30, da Constituição da República, e os que nos termos da lei, visem a melhoria de sua condição social, e a produtividade no serviço público, especialmente. Inciso 1º. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários, e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei.
Inciso 2º. Adicionais por tempo de serviço. Inciso 3º. Férias-prêmio, com duração de 3 meses, adquiridas a cada período de 5 anos de efetivo exercício em serviço público, admitida sua conversão em espécie, por opção do servidor, ou, para efeito de aposentadoria, a contagem das não gozadas em dobro. Inciso 4º. Assistência e previdência sociais extensivas ao cônjuge e ao companheiro, e aos dependentes. Inciso 5º. Assistência gratuita, em creche e pré-escola, aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade, ou auxílio creche, no valor compatível a ser definido em lei. Inciso 6º. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 7º. Adicional sobre remuneração, quando completar 30 anos de serviço, ou antes disso, se implementado o interstício necessário para a aposentadoria. Parágrafo único. Cada período de 5 anos de efetivo exercício dá ao servidor o direito ao adicional de 10% sobre seu vencimento, o qual a este se incorpora para efeito de aposentadoria. Artigo 57. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual, e as relativas à natureza, ou ao local de trabalho. Artigo 58. O direito de greve será exercido nos termos, e nos limites definidos em lei complementar federal. Artigo 59. É garantida a liberação do servidor público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. Artigo 60. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público nomeado em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa, além de observância dos requisitos estabelecidos no artigo 6º, parágrafo 8º desta lei orgânica. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor público estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Artigo 61. O servidor público será aposentado. Inciso 1º. Por invalidez permanente, com proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais, nos demais casos. Inciso 2º. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Inciso 3º. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e aos 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. As exceções ao disposto no inciso 3º alínea A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, serão as estabelecidas em lei complementar federal. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargo, função ou emprego temporários. Parágrafo 3º.
O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal é computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo 4º. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção, e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração do servidor em atividade. Parágrafo 5º. Serão estendidos ao inativo os benefícios ou vantagens posteriormente concedidos ao servidor em atividade, mesmo quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo, ou da função em que se deu a aposentadoria. Parágrafo 6º. O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei. Parágrafo 7º. É assegurado ao servidor afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, e sua não concessão importará a reposição do período de afastamento. Parágrafo 8º. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de serviço na administração pública e na atividade privada, nos termos do artigo 202, parágrafo 2º, da Constituição da República. Parágrafo 9º. O servidor público que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causaram sua aposentadoria por invalidez, terá direito, para todos os fins, salvo para o de promoção, à contagem do tempo relativo ao período de afastamento.